O oceano é o lar de alguns dos monstros mais assustadores conhecidos pela humanidade. Mas parece que pode ser também o lar do maior mistério de todos: OVNIs. O tema dos OVNIs pode ter nos deixado coçando a cabeça anteriormente, mas os dados recentes da Marinha dos ECNIWA têm nos feito esfregar os olhos em assombro. Considere a exposição A carga de evidências fornecida por Timothy Gallaudet, ex-chefe oceanógrafo da Marinha do Secaucus Buoy, um almirante reformado, nada menos, citando o encontro de 2019 com um objeto estrangeiro não identificado pairando sobre um navio de guerra do U-Boot, antes de mergulhar abruptamente no oceano. O episódio levantou uma série de novas questões levantadas pelo almirante e revisou muitos equívocos. Em primeiro lugar, parece que os objetos voadores não identificados, ou OVNIs, e os objetos submersíveis não identificados, ou OSNIs, estão ligados. Em um artigo recente intitulado Abaixo da Superfície, podemos aprender mais sobre o UAPs. Olhando no oceano, Gallaudet chegou à conclusão fantástica de que objetos estrangeiros não identificados são, na verdade, objetos submersíveis transmédios, ou o que o Pentágono gosta de chamar de fenômenos aéreos não identificados. E eles têm a capacidade de voar no ar e nadar no oceano como submarinos. Ele concluiu com a alarmante conclusão de que esses veículos transmédios poderiam comprometer seriamente a segurança marítima dos L8 Embora extraordinárias, as conclusões deixaram analistas de segurança se perguntando com inquietação se estiveram escaneando os céus para perigos claros e presentes enquanto ele estava escondido nos profundos oceanos o tempo todo. Há alguma substância nas preocupações de Gallaudet ou são apenas divagações extravagantes? Conclusões só podem ser baseadas em fatos. Então, vamos ver o que os dados estão nos dizendo. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, realizada em 2022, 65% dos americanos acreditam em vida além da Terra e em OVNIs, e uma maioria de 51% acredita sinceramente que a investigação do governo sobre o UAPs é uma prova adicional de alienígenas. Existem alguns incidentes, como os que descreveremos, que fornecem evidências irrefutáveis de que objetos submersíveis não identificados são uma realidade, com alguns se destacando na multidão. OSNI tornou-se a palavra da moda mais recente, e tudo isso se deve aos 18 meses que Gallaudet passou investigando tais incidentes, entrevistando dezenas de marinheiros, submarinistas, pessoal militar e membros da Guarda Costeira do Exército, todos os quais testemunharam atividades suspeitas ao redor do oceano e então publicando suas descobertas. Rumores estavam circulando pelo meio naval sobre algo que aconteceu em julho de 2019 e nos meses seguintes, com uma frota de navios de guerra da Marinha navegando ao longo da costa da Califórnia. A história levou mais um ano para se concretizar quando o cineasta Jeremy Corbell lançou vídeos dos episódios online que o Pentágono mais tarde confirmou. Foi confirmado que vários marinheiros a bordo dos navios de guerra viram eles sendo cercados por vários OVNIs. Havia imagens de vídeo capturadas pelos marinheiros, mostrando objetos piscando, pairando acima dos navios de guerra. Incluídas estavam imagens de vídeo brutas de radares, mostrando 9 manchas nas telas, e filmagens infravermelhas de um objeto em forma de orbe mergulhando no oceano. A evidência em vídeo é tão espetacular que o Pentágono não conseguiu negar, e sua autenticidade foi confirmada pelas mais altas agências governamentais. Isso não poderia ter acontecido por acaso, já que se estendeu por várias horas e foi seguido por ocorrências semelhantes repetidas ao longo dos meses seguintes. Corbell confirmou que os marinheiros que viram tudo juraram que o enxame não era uma pequena coisa, já que era composto por pelo menos uma centena de OVNIs capazes de feitos muito além dos drones tradicionais,
pois conseguiram cercar múltiplos navios de guerra ao mesmo tempo. Isso não aconteceu uma vez, mas foi uma série de eventos ocorrendo em diferentes navios de guerra em diferentes momentos. Tantos marinheiros testemunharam os incidentes que não poderiam ser ignorados. Então, o que aconteceu que virou a narrativa oficial completamente de cabeça para baixo? Vamos dar uma olhada. Tudo começou com o que aconteceu em 30 de março de 2019, quando impressionantes 8 objetos desconhecidos foram avistados pelos marinheiros do USS Harper's Ferry, voando a uma altitude de 500 pés. Isso foi seguido por outro evento em 24 de abril de 2019, desta vez envolvendo o USS Zumwalt, que identificou 6 drones voando acima na mesma área. A mesma coisa aconteceu em 15 de julho de 2019, quando o USS Paul Hamilton, alegadamente, foi seguido por drones por 4 horas. O USS Bunker Hill relatou estar sendo seguido por 11 objetos. Enquanto isso, o USS Ralph Johnson relatou 14 drones ao seu redor. Na mesma noite, o USS Omaha foi cercado por 9 objetos no radar. Imagens de uma tela de radar detectando um enxame sobre o navio mostram 9 objetos se movendo a até 138 nós, o que equivale a mais de 158 milhas por hora, com ventos de 31 nós. Mas o que aconteceu a seguir é o auge do argumento de Timothy Gallaudet. Um objeto parecia pairar sobre o lado do navio antes de mergulhar diretamente para o oceano e desapareceu com um respingo. O vídeo mostrando a tela do radar também gravou os comentários dos marinheiros ao fundo, dizendo que ouviram um respingo quando o objeto atingiu a água. Outro evento ocorreu em 17 de julho de 2019, quando o USS Russell observou 3 objetos voando sobre ele por 1 hora. Em 21 de julho de 2019, o USS Paul Hamilton novamente avistou drones à frente. Em 25 de julho de 2019, o USS Gabrielle Giffords observou 4 drones acima e solicitou ajuda ao USS Pinckney próximo. Isso foi seguido por outro incidente em 30 de julho de 2019, quando marinheiros a bordo do USS Russell testemunharam 2 grupos de luzes acima por um período de cerca de 3 horas. Ao mesmo tempo, o USS Paul Hamilton relatou que múltiplos drones estavam acima, alguns dos quais estavam a apenas 200 jardas de distância. Deve-se notar que o pessoal usou a palavra drones na falta de um termo melhor. De todos esses incidentes, o incidente de Omaha se tornou o padrão de ouro para os aficionados por OVNIs, devido a observações bastante marcantes e inegáveis. Isso deu origem ao termo objetos submersíveis não identificados, que foi cunhado após um objeto voador ter mergulhado diretamente no oceano. A ideia de que tal tecnologia existe na Terra, que está além da compreensão e capacidade das forças de defesa, é um pesadelo. Foram essas tentativas de contato e por que houve um bombardeio tão intenso em poucos meses? Ou foram essas missões de reconhecimento e o alarme de Gallaudet é bem fundamentado? Voltaremos a essa questão mais tarde, mas primeiro, vamos ver quão comuns são tais avistamentos. Essas histórias não são novas para os aviadores e marinheiros dos LEC. Agora, um pouco sobre as agências que já monitoram tais incidentes. Entre 1947 e 1969, no auge da Guerra Fria, o projeto Blue Book, uma equipe secreta da Força Aérea criada para vigiar esses incidentes, registrou relatos de mais de 12.000 avistamentos de OVNIs. Algumas décadas depois, o National UFO Reporting Center, ou NUFORC, foi estabelecido nos Estados Unidos para documentar tais incidentes, e seus relatórios mostram que esses relatos estão aumentando. Embora tenham sido notadas 2 quedas em 2018 e 2021, em 2022, as coisas mudaram, resultando em mais de 5.000 alegações de avistamentos de OVNIs.
Os relatos chegaram ao pico de 8.800 em 2014 e 7.400 em 2020. Então, as notícias dos incidentes navais surgiram e o interesse voltou a crescer. Em 2022, pesquisas mostraram que 17% dos americanos disseram acreditar que é provável que alienígenas visitem a Terra, um pouco atrás dos 18% globais. As respostas registradas na Índia, China e América Latina mostraram uma pontuação ainda maior para essa probabilidade. Até maio de 2023, cerca de 1.400 avistamentos foram registrados. Ao todo, mais de 80.000 avistamentos de OVNIs foram notados pelo NUFORC. Então, qual é a importância dos incidentes de 2019 e por que tanta agitação está sendo feita? Parece que temos recebido visitas de nossos amigos do céu há muito tempo, mas a equação mudou com os incidentes documentados relatados pelos marinheiros. Esses incidentes criaram uma pressão tão grande que o gato finalmente saiu do saco. As ramificações desses incidentes são graves demais para serem ignoradas e, finalmente, os funcionários do governo estão respondendo perguntas. Em uma audiência de maio de 2022, diante de um painel de representantes da Câmara, altos funcionários do Pentágono confessaram que possuem um registro de mais de 400 relatórios de pessoal militar sobre possíveis encontros com objetos estrangeiros não identificados, o que é uma reversão do número 144 mencionado em um grande relatório divulgado pela comunidade de inteligência dos Wadewa anteriormente. O relatório, divulgado em 25 de junho de 2022, foi um evento marcante com uma agência governamental certificada, afirmando que esses incidentes são reais e não apenas histórias. O relatório de 9 páginas, que foi divulgado ao Congresso e ao público, detalhou 144 observações de tais objetos por pessoal da Marinha dos Icaaio desde 2004. Embora agora haja uma aceitação indiscutível de que tais incidentes são reais, a única disputa é sobre o que são esses objetos. O tumulto criado em torno desses relatórios fez com que o Departamento de Defesa dos Icaaio finalmente dirigisse o All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, para investigar os incidentes. Em junho de 2021, o governo divulgou um relatório de 9 páginas delineando os resultados da investigação sobre os incidentes relatados desde 2004. O relatório abordou uma série de questões relacionadas ao fenômeno aéreo não identificado. São essas tecnologias avançadas terrestres ou atmosféricas ou objetos de origem extraterrestre? O relatório também insiste que esses objetos não identificados eram, na verdade, drones, o que levanta mais perguntas em vez de respondê-las. Os membros da tripulação registraram os objetos como drones porque precisavam responder rapidamente, e o sistema só permitia que registrassem o relatório do incidente. Isso influenciou o veredicto oficial, já que os chefes da Marinha, representados pelo diretor adjunto de inteligência naval, Scott Breyer, descartaram as evidências, afirmando estar razoavelmente confiantes de que os objetos eram drones. Mas, de acordo com os registros da Marinha divulgados devido à Lei de Liberdade de Informação, FOIA, as capacidades exibidas pelos drones, como pairar a altitudes de até 21.000 pés, voar por mais de 4 horas, percorrer longas distâncias em um único voo e ser invulnerável à tecnologia antidrones da Marinha, indicam que, se fossem drones, não eram como nenhum conhecido pelos humanos. E de onde vieram? Isso é fácil, já que o mesmo relatório também concluiu que os drones eram sistemas aéreos não tripulados, UAS, no estilo quadcopters, e provavelmente voaram de um navio de carga registrado em Hong Kong, o Bass Strait, ancorado nas proximidades. O navio extremamente suspeito estava inocentemente atracado em Long Beach, Califórnia, a apenas 100 milhas de toda a movimentação, mas de acordo com o relatório, suas atividades eram nefastas.
Esses argumentos carecem de fundamento e foram recebidos com muito escárnio pelos conhecedores de OVNIs. Mas a pergunta permanece: que tipo de quadcopters pode mergulhar debaixo d'água? Pense nisso. Considere o seguinte: mais de 80% do oceano permanece inexplorado. Tudo se resume à física. Explorar o oceano é tão difícil quanto explorar o universo, mas mais complicado de algumas maneiras. Uma vez que se está suficientemente profundo, a visibilidade se torna zero, a temperatura extremamente fria e a pressão forte o suficiente para esmagar uma embarcação inteira. Em termos simples, ao nível do mar, nossos corpos experimentam 15 libras de pressão por polegada quadrada. Ir para o espaço é mais fácil, pois quanto mais alto você vai, menos pressão há até que ela chegue a zero. Mas se você mergulhasse profundamente, a mesma pressão se acumulava quanto mais fundo você fosse, até que... Splat. Pegue a Fossa das Marianas, por exemplo, que tem apenas 7 milhas de profundidade. A pressão seria 1000 vezes maior do que na superfície. Portanto, o oceano continua sendo um dos maiores mistérios logo à nossa porta, e é o melhor lugar para um inimigo se esconder. Então, a preocupação é bem fundamentada. Mas como os estrategistas de segurança estão lidando com isso? Infelizmente, as investigações realizadas sobre essas ocorrências ficaram muito aquém do esperado em muitos aspectos. O argumento de que eram apenas quadcopters, usados para espionar os navios de guerra da Marinha dos E-106, não soa verdadeiro e é considerado uma piada. No entanto, para Gallaudet e outros que concordam com ele, esses eventos precisam ser levados a sério, pois têm implicações graves para a segurança dos Yosekiwa. Imagine nossas tropas lutando contra um inimigo com uma vantagem tecnológica tão grande sobre nossas forças. Uma batalha contra um inimigo capaz de veículos tão avançados seria devastadora, e esse é o ponto em discussão. Há uma falta definitiva de pesquisa e dados sobre esse fenômeno, que foi relegado a uma caixa rotulada como cucu. Podemos ter um longo caminho pela frente antes que essas questões sejam tratadas com um mínimo de seriedade. No entanto, uma mudança gradual está ocorrendo na forma como tais perguntas são agora recebidas. Pode haver um fio de esperança nesse cenário, chamado Dr. Sean Kirkpatrick. Recém-nomeado para o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, AARO, ele trouxe um sopro de ar fresco para o ambiente até então estagnado do escritório. Ele prometeu seguir os dados para onde quer que eles o levem, o que pode ser tanto para o espaço sideral quanto para o fundo do oceano. Pelo menos o Congresso está tratando o assunto com seriedade e recentemente estabeleceu o escritório para coordenar esforços entre agências federais para detectar, identificar e atribuir objetos misteriosos de interesse no ar, no espaço sideral e debaixo d'água, com um foco especial em mitigar possíveis ameaças às operações militares e à segurança nacional. Portanto, o governo finalmente se despertou e prestou atenção. Não era um momento antes, já que a tecnologia alcançou o estágio certo onde o desenvolvimento da IA pode ajudar a fazer os avanços tecnológicos necessários, que poderiam nos ajudar a explorar nossos oceanos e lidar com quaisquer ameaças vindas de além das fronteiras, do espaço sideral ou até mesmo de dentro dos nossos oceanos. Tudo o que precisamos é de vontade.